Amém. Oséias 5,15 diz: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Inicialmente até aí. Irmãos, Oséias, mais um capítulo semelhante ao de Amós, e como aqui mesmo vai dizer, tantos outros em que Deus levanta profetas para acordar o seu povo, para alertar o seu povo, né? Deus não parou de levantar profetas nem na era da igreja, porque todo aquele que fala em nome do Senhor, debaixo da unção de Deus, debaixo da revelação, debaixo do conhecimento, constitui-se ainda nos dias de hoje profeta. Todo aquele que falar alguma coisa em nome do Senhor, ele está sendo um profeta. O profeta é o porta-voz de Deus. Aqui nós começamos a narrativa dizendo: irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Quem está dizendo isso? Deus. Deus está dizendo: eu vou voltar para o meu lugar. Como assim voltar para o lugar? Claro que nós não imaginamos essas coisas físicas, não é essa a questão. Quer dizer, vou voltar para o meu lugar, ou seja, vou sair do meio do meu povo e vou estar. Não vou deixá-los sentir a minha graça, não vou deixá-los sentir a minha unção, não vou deixar a minha cura acontecer no meio deles, não vou livrá-los dos inimigos. A coisa vai apertar para eles. Então eu vou, e até que eles se reconheçam culpados. Quando a catástrofe, a expectativa de Deus era essa: quando a catástrofe vier, eles vão se reconhecer culpados e vão buscar a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou. Então Deus está dizendo assim: eu vou largá-los de mão, eu vou entregá-los à própria sorte, eu não vou mais dar o meu favor entre eles, a minha presença. Então eles vão compreender e vão dizer: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele que nos despedaçou e ele nos sarará. Ele fez a ferida, mas ele a ligará, ele curará. Isto é o que Deus está dizendo que Israel faria. Israel fez? Não fez. Até hoje não fez. Israel está clamando por Deus? Cadê? Onde está o Deus de Israel? Deus de Israel está aqui, na igreja, não está em Israel. A nação de Israel não tem nenhum testemunho para dar de Deus, absolutamente nenhum. Quem olhar para Israel hoje, vê Deus? Quem olha para Israel hoje, sente vontade de conhecer Deus? Não, porque Deus virou para eles as costas, saiu do meio deles, ou voltou-se para o seu lugar e vai esperar até que eles se reconheçam culpados. E aqui diz: quando eles estiverem angustiados. Espera aí, angústia? Angústia, quem está como Israel está hoje, os judeus tudo rico, tudo dono do ouro e da prata, judeu tudo dono de propriedade, mesmo fora, por exemplo, aqui, próximo da gente, tem várias ruas ali, aquele comércio imenso ali é tudo de judeu.
Roda Alfândega, Buenos Aires, a grande maioria ali é tudo judeu. Eles estão muito bem. Eles estão angustiados com o quê? Não estão angustiados com absolutamente nada. Mas Deus está dizendo aqui, sabe quando que eles vão me buscar? Quando eles estiverem angustiados. E a Bíblia diz qual é este momento em que a nação de Israel estará angustiada. Guerra do Armagedon. Ali a Bíblia diz que eles verão as mulheres sendo forçadas, as crianças decepadas, as casas queimadas, um horror. Eles vão dizer, é agora ou nunca, e eles vão clamar pelo Messias que nós estamos ensinando eles a reconhecer. Nós, geração Jesus Cristo, voz da restauração, estamos ensinando os judeus a reconhecer qual é o Messias que eles terão que clamar. E muito mais nós faremos ainda. Só estamos aguardando a obra terminar. Temos alguns vídeos para gravar que será estarrecedor. E muitos judeus vão acordar. Não sei se todos, mas gritar é a minha missão. Então, quando eles estiverem angustiados, de madrugada eles me buscarão e vão dizer o quê? Uns para os outros: vinde, tornemos para o Senhor. Ou seja, eles vão buscar um clamor público. Não é um clamor individual, porque aqui, ó, vinde e tornemos, é plural. Ou seja, de alguma maneira vai haver um clamor público na nação de Israel para que eles se voltem para Deus. Paulo escreve lá em Romanos dizendo que Israel vai estar num sufoco terrível, vai estar oprimido de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E quando Israel não se ver mais em condição de livrar-se, eles vão apelar para Deus. E quando eles apelarem para Deus, Paulo também entende o que nós entendemos desde as profecias de Daniel, e Paulo diz que eles vão clamar e esse Jesus, o Messias, vai se manifestar para eles, e em um único dia toda a nação de Israel experimentará uma conversão nacional. E aqui está dizendo: vinde, tornemos para o Senhor. Ele despedaçou, ou seja, na hora do sufoco, eles reconhecem que quem os feriu foi o próprio Deus. Ele fez a ferida, ele sarará, ele ligará. Muita gente não entende que o próprio Deus fere, e fere ao seu próprio servo, fere ao seu próprio filho, porque está escrito: eu repreendo e castigo a todos quanto amo, e açoito aquele que tenho por filho. Muita gente não entende a Escritura. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quem está preocupado com o diabo, meu irmão? Eu sou servo de Deus. Mas se eu vacilar, não é o diabo que vai me tocar. Por quê? Porque eu sou propriedade de Deus. Ele mesmo me fere, ele mesmo me acerta, como nós costumamos dizer na gíria, ele mesmo nos despedaça. E Israel aqui, a profecia que Deus está deixando a respeito da nação de Israel pelo profeta Oséias, está dizendo: eles vão reconhecer que quem os despedaçou foi o próprio Deus. Irmão, isso é uma lição, eu sempre disse. Israel é um retrato da igreja. Se você entender bem Israel, você está entendendo muito bem a igreja. É a mesma coisa em uma dispensação diferente. O caráter de Deus é o mesmo, agindo de uma forma diferente. Deus não muda, como Ele mesmo fala: eu, o Senhor, não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus é o mesmo, mas Ele muda a sua maneira de trabalhar, mas não muda o seu caráter. Ele não muda os seus princípios, Ele não muda o seu prumo de verdade.
Isso ele não muda. E aqui ele está dizendo, eles vão me buscar dizendo, tornemos para o Senhor. Foi Ele que nos despedaçou, Ele nos sarará. Ou seja, só Ele pode nos sarar. Por quê? Porque foi Ele que fez a ferida. E a Bíblia diz, operando Deus, quem impedirá? Se foi Deus que feriu, se foi Deus que desceu a espada, ninguém pode restaurar. Lições poderosas. Davi disse assim, caia eu nas mãos do Senhor, que é rico em misericórdia. Pois bem, eu creio que Deus aqui está planejando fazer misericórdia à nação de Israel. Então veja que o momento aqui diz que eles estarão angustiados. Eles estarão angustiados. Olha o verso 2 diz, depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Opa! Mas primeiro eles vão estar o quê? Angustiados. Aqui nós temos uma profecia tremenda. Nós sabemos, 2 dias, terceiro dia, ou seja, depois de 2 dias é o terceiro dia. Então estamos falando do terceiro milênio. Mas diz assim, nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ora, isso me soa bem parecido com o quê? Arrebatamento da igreja. Vai ressuscitar e viveremos diante dele. Não é o que Paulo descreve? Dizendo que nós, os que estivermos no pó da terra, ressurgiremos, ressuscitaremos para encontrar com o Senhor nas nuvens e viveremos diante dele. Quando? Depois de 2 dias, depois de 2000 anos. Quando? Ao terceiro dia, ao terceiro milênio. Aqui nós temos uma profecia conjunta, tanto para a nação de Israel, que é o que conta-se terceiro milênio, quando nós temos o referencial dentro de Israel, contamos terceiro milênio. Quando nós temos o referencial para a era da igreja, contamos depois de 2 dias. Então, nesse terceiro dia, nesse terceiro milênio, nesse momento que nós estamos atravessando, dentro deste século 21, isto se cumprirá. Deus que fez a ferida, Deus que despedaçou Israel, vai sarar, vai ligar, vai restaurar. E nesse mesmo tempo ele ressuscitará um povo que é a igreja, ou seja, vai acontecer tudo de uma vez só. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Opa, agora eles estão falando de quê? De conhecimento. Ora, então, veja bem, aconteceu a ressurreição, aconteceu o terceiro dia, Deus está no meio da nação de Israel, a Bíblia diz que de Sião sairá a lei. Então, agora estão falando de conhecimento. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ou seja, é como que Deus sendo uma fonte inesgotável, uma fonte infindável. Conheçamos, mas agora nós estamos vendo que esse Jesus aí, ele é eterno. Então conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos por quê? Porque ainda não conhecíamos. Tivemos só um lampejozinho do clamor, ele se manifestou, mas esse daí foi o mesmo que nós crucificamos, nós, nossos pais, foi o mesmo que nós negamos durante tanto tempo. Então, agora ele está dizendo, conheçamos esse daí e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí vem a profecia, como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Agora, traduzindo para os nossos dias, irmão, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não para, não te limita, não refreia a tua caminhada, não diminua as suas passadas, não afrouxe, não se dê por cansado, fatigado, não se dê por vencido, nunca, porque você está na guerra, você está na batalha, e às vezes parece que Deus está longe.
Não, aqui está dizendo, conheçamos, prossigamos em conhecer, ou seja, prossigamos, é contínuo, vai em frente. Aí diz que ele a nós virá como a chuva serôdia. Sabe o que é a chuva serôdia? Você já viu naquele verão assim, aquele verão, um tempo escaldante, de repente passa uma nuvem que sai uns pingos d'água que cai nas costas, até dói. Você já viu? Aquela chuva violenta. Você diz, caramba, que nuvem. De onde veio? De repente, do nada, todo mundo olhando para o céu, ninguém imaginou chuva. Mas, aqui está dizendo, conheçamos e prossigamos, ele virá no momento inesperado. Ele virá aqui, significa também a realização da obra que ele tem na sua vida. Você está conhecendo, você está prosseguindo em conhecer. De repente, Deus se manifesta como a chuva serôdia, numa hora que você não pensou, num momento que você olhou para o céu e disse, não, certamente não vai chover, a chuva serôdia chega naquela hora. Assim é Jesus, ele diz, daquele dia e hora, ninguém sabe senão o Pai. Irmãos, tem mais, daquele dia e hora ninguém sabe, não é só o dia e hora do arrebatamento, não é só o dia e hora da sua morte que você vai encontrar com ele, não é isso, daquele dia e hora, do dia e hora que ele planejou para vir ao teu encontro e mudar o teu cativeiro e transformar a tua vida. Então você tem que estar na luta, na guerra, vestindo a armadura, indo em frente, não interessam ameaças, não interessa quem está dizendo que você é fraco, com Deus você sempre será o mais forte. Então aqui não importa, você tem que conhecer Deus, você conhece Deus, mas você tem que prosseguir em conhecer Deus. E eu quero enfatizar, meu irmão, que isto é uma guerra. As coisas começam a envolver, as coisas começam a cercar, daqui a pouco você diz que já não tem tempo para a Bíblia, daqui a pouco você diz que ler a Bíblia já dá sono. Isso é sintoma trágico da derrota. Você tem que continuar, você tem que prosseguir, você tem que dia a dia estar descobrindo coisas novas na Escritura. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável. Por quê? Porque Ele disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes, ou seja, anunciar-te-ei coisas novas. Não te detenha, irmão, não caia no comodismo, não vai cair na besteira de se acomodar dizendo, temos por pai Abraão, que daqui a pouco você já passa a ter por pai o diabo e nem percebe. Tem que continuar, tem que marchar, tem que ter fome e sede de desfazer as obras do diabo, expulsar os demônios, curar o enfermo, restaurar a igreja de Cristo, tem que prosseguir. Não pode parar, não tem limite. Tem almas a serem salvas, então o meu combustível existe para eu ir adiante. Tem vidas para ouvir a verdade, tem sistemas para serem denunciados, tem manipuladores do poder para serem denunciados, então eu tenho uma razão de viver. Eu não posso me deixar vencer, eu não posso acomodar-me, eu não posso olhar e dizer, tenho coisas mais importantes. Não, o mais importante para mim se chama obra de Deus. Este é o mais importante para mim. Então, chega um momento, conheçamos, vamos prosseguir em conhecer ao Senhor, que Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aí olha bem, no verso 4, que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá, porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Ou seja, beneficência, o que você faz de bem, né? O que você faz de bem, Deus está dizendo assim, o que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, Judá? Ou seja, Israel de um modo geral, né? O que eu vou fazer com vocês? O amor que vocês têm por mim é passageiro. A beneficência de vocês é que nem a nuvem da manhã, irmão, aqui nesse morro. Eu constantemente acordo e vou logo para a janela observar o clima, o tempo. Aí fica aquela nuvem, às vezes não dá para enxergar o relógio da central.
Não dá para ver as horas no relógio da central. Às vezes a nuvem é tão densa, o que nós chamamos de neblina, que eu não enxergo a Nabuco de Freitas. Às vezes eu até brinco assim, roubaram o pão de açúcar, que não dá para ver. Irmão, isso é 7:30 da manhã. Quando dá 8:30, eu já enxergo tudo, a nuvem já foi embora. Deus está dizendo assim, a beneficência de Efraim e de Judá é que nem a nuvem da manhã, é passageira. Eles não são firmes, eles não são constantes, eles não têm decisão, eles não têm postura, eles não têm caráter. Vê mais para frente um pouquinho. Por isso os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Ou seja, vocês não são firmes, vocês não são constantes. Você diz, Senhor, nós vamos contigo até a morte. Daqui a pouco a morte já está longe de vocês. Vocês estão com medo dela, vocês estão em conflito. Vocês não sabem mais o significado das palavras de vocês. A beneficência de vocês é como a nuvenzinha da manhã. Não dura nada. Acorda, lá está ela. Daqui a pouco o sol subiu um pouquinho, já foi-se embora a nuvem da manhã. Deus está dizendo assim, por isso eu os abati pelos profetas. Como pelos profetas? As palavras de Deus nos lábios dos profetas eram terríveis, e o povo se sentia espetado, e os profetas diziam assim, Judá, Jerusalém, Israel, Efraim vai ser invadido. Quer dizer, pela palavra do profeta, Deus enviava os inimigos para abaterem o seu próprio povo. E ainda diz aqui, pela palavra da minha boca eu os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Todo mundo vai ver a derrota de vocês. Por quê? Porque a beneficência de vocês é passageira. Vocês começam a fazer o bem, mas vocês não prosseguem fazendo o bem. Vocês começam com justiça, mas terminam com injustiça. Vocês começam com vida, mas terminam com morte. Vocês começam de uma maneira e terminam com outra. Irmão, isso é a coisa terrível, que eu uso sempre a simbologia de um avião decolar. É bom que o avião está lá no chão, deixa ele lá no chão. Agora, se decolar, tem que cumprir o propósito. Um avião que decola e não cumpre o propósito é catástrofe. Então, Deus está dizendo assim, eu estou imaginando que Deus está dizendo assim, vocês são que nem um avião que decola, mas não cumpre o propósito. Cumprir o propósito é transportar em segurança as pessoas até a outra nação, até outro país. Israel, Efraim, Judá, a nação aqui, não está cumprindo os propósitos de Deus. Então Deus está dizendo o quê? Eu mato vocês, eu vou ferir vocês. Observa que diz, porque eu quero, verso 6, misericórdia, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus está dando uma lição. Para de trazer holocausto, para de sacrifício, vocês estão fora do meu propósito. Vocês não levam os meus intentos adiante. Aliás, que Israel é acusado de ser uma nação prevaricadora, justamente o que? Aquele que não leva adiante um determinado propósito, no caso aqui, o propósito de Deus. Verso 7, mas eles traspassaram o concerto como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Olha que Deus está comparando a eles, vocês estão sendo que nem Adão. Imagina, o que Adão fez? Adão cometeu um delito tão terrível que Deus disse assim, olha, por tua culpa toda a terra será maldita. Olha a que Deus está comparando essas tribos que compõem a nação de Israel. Está comparando a Adão, está dizendo, ele se portou aleivosamente contra mim, ou levianamente contra mim.
Ou seja, é como uma mulher que trai o seu marido. Assim foi o comportamento da nação de Israel para com Deus. Tinha uma promessa: Senhor, eu vou te seguir, nós somos os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós somos o teu povo, a nação eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar as virtudes do século vindouro. Essa era a promessa que tinha Israel e hoje tem a igreja. Senhor, nós vamos contigo até a morte, somos descendentes de Davi, somos descendentes de Judá, esperamos pelo teu Messias. Um monte de promessas, mas aqui está dizendo: vocês se comportaram aleivosamente contra mim. Verso 8: Gileade é a cidade dos que praticam a iniquidade, calçada de sangue. Gileade era qual cidade? Gileade era uma cidade refúgio. As pessoas que tivessem cometido algum crime que não era digno de morte, se refugiavam nessa cidade. Ou seja, era o amparo de Deus para preservar a vida. E, no entanto, esta cidade, a cidade de Gileade, é a cidade dos que praticam iniquidade, calçada de sangue. Eles pegaram a bênção de Deus e transformaram em maldição. Como hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel é contaminado. Também para ti, ó Judá, foi assinada uma ceifa, quando eu remover o cativeiro do meu povo. O texto é só esse. E o que nós queremos sobressaltar é o comportamento de Deus, demonstrando a sua beneficência, a sua bondade, os seus planos, os seus projetos, vendo que não faltou nada à nação de Israel, como Deus deixou claro desde o deserto: o maná, a rocha, o livramento. Quando os exércitos vinham contra Israel, Deus tomava a frente. Nunca faltou nada à nação de Israel, mas Deus aqui está dizendo que eles se comportaram levianamente. Está dizendo que o amor deles para com ele é como a nuvem da manhã. E aí, irmãos, nós vamos concluir com esta palavra. A nossa decisão de seguir a Cristo, ela é firme e constante? Ou ela, de repente, nós, se olharmos com sinceridade para nós já não somos mais aquele crente que um dia nós dizíamos ser ou éramos realmente? Será que já estamos sendo como a nuvem da manhã? Será que, se olharmos para a nossa vida, os conceitos, as coisas que praticávamos antes, já ficou tudo por água abaixo? Será que você de repente já está dizendo assim: pastor, eu estou cansado de ouvir esses seus sermãos. Daqui a pouco o pastor vai dizer assim: irmão, tem que orar, irmão, tem que ler a Bíblia. Então me diz, irmão, o que mais se pode fazer além de orar e ler a Bíblia e andar segundo os caminhos do Senhor? Aonde Deus se manifesta não é naquele que está no seu altar buscando? Não é naquele que está na sua palavra meditando? Não é conselho dele: buscar-me-eis e me achareis? Não é conselho dele: bem-aventurado que medita de dia e de noite? O que mais Jesus deixou para nós sem essa base? Nada. Tudo acontece por causa desta base. Isaías, o filho de Amós, estava orando. Um querubim veio com uma tenaz e tocou os lábios dele. E ele foi o que foi. Quando você estiver orando, o serafim virá também, o querubim, os anjos, os arcanjos, com tenazes para tocar os teus lábios. Mas se sempre que ele chega no lugar onde você deveria estar orando, ele não te acha, ele vai tocar.
Ele virá a nós como a chuva seródia, mas nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer. É isso que nós queremos? Você vai jogar por terra hoje o colete que te prende? Você já reconhece nesse momento que a sua vida está precisando de alguma coisa? Ou será que essa palavra, não, essa palavra Deus não está falando nessa palavra? Está falando comigo. Comigo está falando. Eu tenho que ser o melhor de Jesus Cristo. Eu tenho que ser a voz da restauração. Eu tenho que ser a revolução do Evangelho. E se eu não levar uma vida muito séria espiritualmente, o tamanho da obra que vem pela frente, ela nunca vai se cumprir na minha vida. Eu serei excluído. E quando eu perceber, eu já fui excluído, porque hoje Ele está falando comigo e dizendo: prepara-te que a obra é grande. Desembanha a tua espada e te prepara para lutar. Assacala a tua espada, dá polimento no capacete, prepara o teu escudo, porque vem guerra pela frente. E só os valentes sobrevivem, só os fortes ficam de pé. Por isso eu vou continuar dizendo: ora e lê Bíblia, porque aí estão os fortes. Às vezes, Deus me dá a repetir tantas mesmas coisas, que eu penso assim: será que eu não sei pregar mais nada diferente? Será que Deus só tem isso comigo? Mas o Espírito Santo tem nos dado graça para entender uma coisa. Adentraremos um tempo tão terrível, e eu estava lendo a cartilha de indução ao homossexualismo, que foi feita pela UFRJ, e acredito, se já não está nos colégios, breve essa cartilha vai chegar nos colégios, muito bem elaborada, toda colorida, com histórias envolvendo animais e as coisas mais tremendas e mirabolantes. Uma mente satânica terrível naquela cartilha feita por gente da UFRJ, psicólogos e uma série de gente, provavelmente homossexuais, colocando totalmente a ideologia heterossexual por terra, por água abaixo, e exaltando o homossexualismo de uma maneira tremenda, de uma maneira que ninguém nunca viu na vida. E eu vendo aquilo, o que eu vejo? Quem não tiver a língua muito afiada na Escritura, não vai conseguir argumento para combater aquilo. Está muito bem elaborado. Eu li, está muito bem elaborado. Parece que o próprio diabo pegou numa caneta e escreveu: a igreja, a geração Jesus Cristo tem que ter a língua como pena de um destro escritor. Senão não vai sobreviver, não vai subsistir. Deus terá que levantar uma outra geração. Irmão, a palavra de hoje não é sermão, a palavra de hoje não é para você se corrigir, a palavra de hoje é para você conquistar. A palavra de hoje não é porque você está errado, a palavra de hoje é para que você seja o melhor. Esta é a palavra de hoje. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Estou na igreja há um mês e ainda não li Mateus. Eu preciso tomar cuidado. Já tem 3 meses que eu não leio nada da Bíblia. Eu preciso tomar cuidado, porque enquanto a minha Bíblia está empoeirando, o diabo está escrevendo dentro das faculdades para pegar os nossos filhos. Se eu tivesse medo de prisão, eu já estaria calado, irmão. Se eu tivesse medo de delegados, se eu tivesse medo de instituições, se eu tivesse medo do sistema jurídico, você não estaria ouvindo essa palavra hoje. Por isso aproveita,
porque não tem muitos para pregar ela, não. Estão preparando um curral para os nossos filhos, mas eles saltarão como os bezerros do cevadouro. Porque o nosso sangue ainda é aceito por Jesus Cristo. Então, meu irmão, conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. O diabo está com uma série de novas estratégias para jogar na sociedade. Deus ainda não nos arrebatou, porque olhou para nós e disse assim: eu preciso de guerreiros. Não fracasse na sua missão. Não fracasse. Não afrouxe os teus braços. Não desconjunte os teus joelhos. Muitos serão tragados pela ideologia de Satanás, mas um dia lá no céu nós veremos muitos resgatados pelo meu e o seu suor. E nada vai pagar isso. Nada vai pagar isso. Então, meu irmão, cadê Israel? Está aí, é uma vergonha. Quem de nós quer dizer aí para o ímpio: olha, você viu o Deus de Israel? Siga o Deus de Israel. Não podemos nem dizer isso. Mas nós temos que ter fibra para olhar para o ímpio e dizer assim: ai, segue o meu Deus que tu vai ver a tua vida mudar. Ah, estou desesperado. Vem, siga aqui, vem cá que eu vou te mostrar quem é Jesus. Ah, não sei mais o que faço da vida. Vem ver o meu Jesus, que ele te diz o que fazer da vida. Não posso apontar para o Deus de Israel. Embora eu sei que é o Deus de Israel que vai se manifestar, mas se eu disser para o ímpio: olha para Israel, o ímpio vai dizer assim: não, estou fora. Vou para a macumba, vou para o catolicismo, vou para qualquer canto. Mas Deus de Israel, cadê o Deus de Israel? Nós temos que mostrar que o Deus da igreja, o nosso Deus, é eficaz. Então, meu irmão, tem mais? Segura essa. A nossa valentia não livrará só os nossos filhos da rede que o diabo está montando. Nós vamos abalar uma sociedade. Irmãos, nós vamos abalar uma sociedade. Aleluia. Com os vídeos, CD, DVD e o que vamos escrever. E o que nós vamos escrever, anota aí, vai invadir muitas casas e vai mudar a opinião de muita gente. O que nós vamos escrever vai alcançar muitas almas de crianças, adolescentes, jovens e adultos dentro dos seus lares. Vai ter gente que não vai querer, não vai aceitar e vai fazer denúncias contra nós, mas não se preocupa, nós vamos ficar de pé, porque os propósitos de Deus não podem ser frustrados. E não interessa quantos vão se perder por rebeldia, interessa que o nosso grito, a nossa parte, será feita com a graça de Deus. Então, meu irmão, nós vamos concluir Oséias 6:3. Conheçamos, mas prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Ou seja, ele virá de repente. Para quê? Para cumprir os seus propósitos, não só especificamente o arrebatamento, mas todo o projeto que ele tem conosco, todos os nossos dias de vida sobre este planeta. Amém. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.